Boa noite. Que bom que a gente está aqui, que bom que a gente veio. Assim a gente começa a semana. Pode ver que uma das coisas que eu ouço muito é que a pessoa chega aqui, não estava com vontade de vir, aí vem. E aí depois que vem, pensa assim, que bom que eu vim, que bom que eu não fiquei em casa. Muitas vezes olhando o time perder, ou olhando o Fantástico, ou sei lá o quê. Gente, quero fazer menção rapidamente ao nosso retiro. Tivemos o retiro da família. Esse final de semana foi um tempo muito legal, muito especial. E fica até aquela coisa de, a gente sempre fala, né? Quem não foi, perdeu, mas de fato, né? Quem estava, de 0 a 10, gente, quem estava no retiro, levanta a mão para mim, deixa eu ver. De 0 a 10, como estava o retiro, gente? Oh, vocês comeram bem, gente? Pelo amor de Deus, gente. Vocês comeram demais. Até achei o culto um pouco pesado hoje. De tanto que comeram, né? Mas leve espiritualmente. Então foi um tempo muito, muito bacana, renovador. Eu sou, assim como eu digo que eu sou igrejeiro, também retiro, eu já fiz algum na vida. E é aquele tempo que tu acaba te renovando, porque a gente fica lá e é louvor, palavra, oração, comunhão, comida, louvor, palavra, oração, comunhão, comida. Então, um subia o morro, descia o morro, subia o morro, descia o morro, né? E foi um tempo especial. Então, quem não pôde, ano que vem se organize. Nosso retiro é sempre no mês de setembro e foi um tempo muito especial. Também quero fazer menção, nosso prefeito está aqui, eu não sei o que pode falar, o que não pode, mas se eu falar não dá nada. A cara dele. Ele está aqui hoje, mas eu me lembro que eu liguei para ele assim que ele foi eleito. Tu lembra disso? Não. Eu disse, não, vai lá na igreja para a gente orar. Então faz praticamente quase 4 anos que ele prontamente atendeu. Aqui a gente não dá espaço, nunca demos espaço para candidatos. Mas quem é da igreja aqui há anos, essa oração que a gente faz, gente, que já foi no meio do culto, agora está no final do culto, que a gente chama é uma oração de intercessão. E há mais de 20 anos, todo o MBCV, todas as nossas igrejas, em todos os nossos cultos, há mais de 20 anos, nós oramos pelas autoridades, oramos pela mídia, oramos pelo mercado de trabalho, oramos pela segurança pública, oramos pela educação, oramos pela saúde. Há mais de 20 anos a gente faz isso, sempre, não é às vezes, porque nós entendemos o quanto nós precisamos levantar a nossa voz em oração por aqueles que exercem autoridade sobre a nossa vida. Então, quando ele foi eleito, eu convidei ele para estar aqui com a gente. Ele teve, a gente orou por ele. Eu entendo, agora falo eu, mas que foi um grande trabalho, que honro isso, sabe? Eu acho que a cidade inteira percebe, acho que até a oposição percebe que foi um grande trabalho. Quem é portonense aqui, gente? E viram que quem viu que esses 4 anos foram bênção? Levanta a mão. Então, parabéns ao nosso prefeito, não como candidato agora, mas como prefeito. E se tu ganhar de novo, eu espero que ganhe, e tem meu apoio, vai vir de novo aqui para nós orar, renovar a oração, tá? Para mais 4 anos, né? E uma das coisas, gente, você sabe que em períodos de eleição, quando é que é semana que vem já? Ou é na outra? No outro, não nesse. Agora já? Então nem falei muito, né, gente? Vocês nem têm o que falar de mim, olha bem. Mas, gente, Deus, em toda a história, e a carta que eu vou pregar hoje, olha que legal. Você pensa assim, tu pensou nisso, Castro? Não pensei. Mas a carta que Jesus escreveu à igreja de Filadélfia hoje, tem uma coisa bem interessante. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Em todo tempo, Deus, ele se moveu na história, inclusive levantando reis. Lá em Daniel ele diz que é ele quem permite alguns reis, mas é ele quem destrona esses mesmos reis. Então nada foge ao controle de Deus. E é ruim a gente dizer isso por aquilo que a gente vive como país, mas a palavra de Deus diz que cada um tem o líder que merece.
o governante que merece. Estou falando a nível Brasil, nível estado, a nível cidade. Então penso que infelizmente o que a gente está vivendo é direção de Deus? Não, mas é permissão de Deus. Porque pelo nosso coração, eu não estou falando nosso agora, MBCV Portão, mas de forma geral o brasileiro. Isso é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia também nos dá orientações. Uma coisa que eu gosto de pensar sempre é que o nosso voto, ele tem que ser pensado, gente. E não pode dar o nosso voto. O nosso voto, olha só como que eu penso. Eu penso que eu tenho que votar em alguém que eu colocaria como o dono como o gerente ou sei lá, o CEO da minha empresa. Porque é uma pessoa que vai administrar algo muito maior que uma empresa, vai administrar uma cidade. E o legislativo a mesma coisa. Como que eu vou dar o meu voto de qualquer jeito? Como que eu vou trocar o meu voto por algum benefício? Como que eu vou dar o meu voto por alguém que está trocando lâmpada, tapando buraco de rua? Olha aqui para mim todo mundo. Você sabia que trocar lâmpada e fechar buraco de rua é papel das secretarias da igreja, das secretarias da prefeitura? Estou certo ou estou errado? Aí a pessoa vai lá e pede para trocar a lâmpada. Não, é papel da prefeitura fazer isso. Tem que cobrar a prefeitura, inclusive. Mas tem muita gente que se promove por causa de um buraco que foi tapado. E tapado é mais ainda quem vota numa pessoa que só faz isso. Porque não pensa a cidade para frente. Porque o bem da cidade também é o nosso bem. Então deixa eu te dizer uma coisa, o teu voto importa. E uma das coisas que eu tenho falado embaixo, não aqui em cima, porque isso aqui não é palanque, é que a gente precisa de uma renovação no legislativo. Aqui são 11. É 11? Ô gente, no mínimo uns 4 tinha que mudar, tinha que renovar, precisa renovar. Eu explico por quê. Porque o que mais nós temos aqui são políticos de carreira. E aí eles não trabalham pela cidade, eles passam 4 anos fazendo campanha para si mesmo. Eu não sei se é possível mudar isso, prefeito. Mas se o prefeito não pode ficar mais que 2 mandatos, como é que um vereador pode, gente? Explica um troço desse. Os caras ficam a vida inteira ali. Qual é a tua profissão? Político. Político, pastor. Isso é vocação, gente. Porque se fizer para ter ali um cabide para se pendurar, aí as coisas vão ficar ruins, porque daí é por interesse, não é pelo bem comum. A igreja tem que trabalhar pelo bem comum. A prefeitura e quem lá está tem que trabalhar pelo bem comum. Não pelo seu partido, mas pelo bem comum. Então eu digo para vocês todos aqui, e eu sei que muitos nunca sabem quem vota, aí pergunta para qualquer um, em quem eu voto. Olha aqui para mim, pergunta para mim quem você vota. Combinado? Os vários já me perguntaram. Mas se você não sabe, eu sei. Amém? Amém ou não amém? Se você não sabe, eu sei. Não vá pelo que os outros dizem ou por quem tu acha que vai ganhar. Tenha um voto consciente e um voto sábio. Pelo amor de Deus, gente, é a nossa cidade. Portanto, precisa de uma renovação na Câmara urgente. Mas é urgente. É urgente. Aí você pensa assim, mas o que isso aí tem a ver com o Evangelho? Vou te mostrar. Na verdade, vou te esfregar na cara. Estou brincando. Não pude perder essa, pastor Ronaldo. Lá em Apocalipse capítulo 3, a gente está falando das cartas de Jesus às 7 igrejas na Ásia. Olha que coisa interessante. Hoje eu quero falar sobre a igreja de Filadélfia.
Capítulo 3, versículo 7, Brian, para mim, por gentileza. Olha o que diz aí: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Eu vou explicar porque que ele escreveu exatamente assim: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E eu sei que tu tem pouca força, entretanto, tu guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são, olha, existia já naquela época, dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que vai descer do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Gente, são 7 cartas para 7 igrejas em 7 cidades. O anjo era o líder da igreja. E João, preso na ilha de Patmos, ele recebe uma visita de Jesus, e Jesus fala: eu quero que tu escreva uma carta a cada uma das igrejas. E é interessante que cada igreja estava em uma cidade, e cada cidade tinha a sua peculiaridade. Preste atenção nisso aqui. E todas as cartas, Jesus vai pegar a realidade da cidade e vai falar com a igreja. Por exemplo, a gente falou da igreja de Sardes semana passada, que tinha sido invadida por um exército inimigo, porque não vigiaram. Aí nós aprendemos ali que nós temos que vigiar. Então Jesus, ele usa a cidade para trazer um ensino, uma realidade local, para trazer um ensino para as pessoas. A igreja, em toda a história, ou melhor, eu vou voltar um pouco antes, o povo de Deus, olha aqui, estão comigo, gente, sim ou não? Em toda a história da Bíblia você vai ver que as pessoas que Deus levantou não foi de uma forma aleatória. Por exemplo, Moisés é um dos maiores legisladores da história. E eu digo para vocês que leis que nós temos hoje, elas conversam com as leis mosaicas, lá de Levítico, Números, Deuteronômio, são livros escritos por Moisés. Olha que interessante, Deus pega Moisés, prepara ele no Egito, depois tira ele do Egito. Só que o Egito era a grande potência da época, e toda a ciência estava no Egito. Ele foi criado como neto do faraó. Olha que interessante isso aqui. Então ele foi preparado para quê? Por quê? Porque depois ele teve que conviver 40 anos com um povo, com 2 milhões de pessoas no deserto. Gente, como é que tu administra 2 milhões de pessoas no deserto sem lei? Estão entendendo, gente? Deus preparou Moisés, depois Deus prepara José, e vai mais. Daniel foi um governador da época dele na Babilônia. Deus nunca teve fora na história. A Bíblia sempre vai conversar com a realidade que eles estavam vivendo, geográfica, cidades, culturais, a realidade cultural, sempre vai conversar dessa forma. E vai trazer o que está errado dentro da cultura. E uma coisa que eu posso, sem medo de errar, dizer que está errado, é a gente eleger pessoas incapazes. A gente dá a chave da nossa cidade para pessoas que não têm competência alguma. Alguma.
que não conseguem nem cuidar do seu dinheiro, que são levianas. Eu não estou falando de alguém específico? Não. Mas a gente sabe que é isso. Pessoas que são interesseiras politicamente falando, mas que no final conduzem a nossa cidade. A Bíblia diz que nós temos que buscar a paz da nossa cidade. Está lá em Jeremias 29 isso. Porque na paz da nossa cidade nós também teremos paz. Nós temos que buscar o crescimento da nossa cidade, porque se a cidade crescer, nós também. Nós temos que buscar o crescimento, a prosperidade da nossa cidade, porque se a cidade prosperar, nós também. Isso é sabedoria, gente. É sabedoria. Eu sei que cada um tem os seus. Eu disse que devia ter dito no início aquela minha frase popular já. Coloca carinho no que eu estou falando para vocês, porque é para o nosso bem. Eu amo Portão, gente. Eu amo estar aqui, eu amo essa cidade. Eu quero o bem dela e quero vê-la crescer. Meu filho estuda aqui. Talvez vai crescer aqui, não sei. Eu quero essa cidade bem. Mas para essa cidade estar bem, agora é uma hora bem importante. Amém? Deixa eu voltar aqui então. Olha só que interessante. O versículo 7, ali diz assim, que... Pode botar lá para nós. Essas coisas diz o santo verdadeiro, que é Jesus, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O que acontece, gente? A cidade de Filadélfia era uma cidade, vou comparar com Portão de novo, porque Portão é a cidade que liga, por exemplo, o Vale dos Sinos com o Vale do Caí. É uma cidade de passagem, é uma cidade importante. Portão é uma cidade importante geograficamente falando. E a cidade de Filadélfia, ela era a porta para entrar na Ásia. Tanto que ela foi criada, preste atenção, a cidade de Filadélfia, ela foi criada para que ela fosse uma embaixada grega, para que a cultura helenista, que é a cultura grega, ela fosse disseminada na Ásia, porque a cultura grega influencia a gente até hoje. Tem muitas palavras, por exemplo, psicologia é grego, teologia é grego, teo é Deus, logia é estudo, teologia é estudo de, você está falando grego. Tem muita gente que fala grego e nem sabia, semáforo é grego. E várias palavras que a gente tem hoje, 2024 anos depois, tem uma enorme influência grega. A palavra erótico vem de carne, vem de eros, é grego. Entende? A gente imagina, se hoje nós temos a influência da língua grega, vocês imaginam nesse tempo. E a cidade de Filadélfia, ela foi feita para ser uma porta de, não sei se eu posso usar essa palavra, mas de evangelismo grego na Ásia. Então era uma cidade muito, muito, muito importante. Só que Jesus pega então essa ideia de que era uma cidade importante, uma embaixada grega, ele vai pegar essa cidade e vai dizer o seguinte: eu vou abrir uma porta para vocês que ninguém vai, e essa porta era uma porta de evangelismo, não para levar a cultura helênica, mas para levar o evangelho. Estão entendendo por que ele fala da porta agora? Quando a gente entende o contexto, a gente entende a Bíblia e faz muito mais sentido. Só que essa igreja, ela tinha uma dificuldade, ela era fraca, e os teólogos pensam que a fraqueza pode ser uma igreja pequena. Uma igreja pequena. Ela pode ser uma igreja pobre, porque as outras cartas, por exemplo, vai falar que a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, mas que Jesus vai chamar de uma igreja pobre. Sardes tinha, todo mundo olhava para a igreja de Sardes e achava que a igreja era viva, e Jesus vai dizer que a igreja estava morta.
Então pode ser que seja uma igreja que não tinha uma força financeira. A gente não sabe se era tamanho ou força financeira, ou não era uma igreja que era bem vista localmente ali, geograficamente. A gente não sabe por quê. Mas o texto vai dizer que era uma igreja que se sentia fraca. Olha o versículo 8: conheço as tuas obras, eis que eu tenho posto diante de ti. Olha o que ele vai dizer: uma porta. Entendeu que era uma cidade? Imagina que só tem portão para chegar no Vale do Caí, ou no Vale da Felicidade, que alcança mais municípios. Só tem portão para passar. E aí Jesus diz: portão é um portão aberto. O portão está aberto. Para quê? Para que daqui o evangelho seja levado. Por isso que ele diz antes: olha, a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre, e a porta que eu estou abrindo, e para vocês eu estou abrindo uma porta que ninguém pode fechar. Mas eu sei que vocês têm pouca força. Olha como Jesus conhece o nosso coração. Lembra que a igreja é eu. Eu sei que tu tem pouca força. E eu acho incrível quando Paulo diz assim, quando Deus diz para Paulo: Paulo, a minha graça. Quando Paulo pede para Jesus para curar ele de um espinho que ele tinha na carne, Jesus disse: eu não vou te curar. Eu não vou te curar. Paulo, que curou tantas pessoas, não foi curado. Olha os mistérios de Deus. E Paulo dizia: olha, esse espinho ele me esbofeteia, era como uma vergonha para Paulo. E aí Jesus diz para ele: Paulo, eu não vou te curar, porque a minha graça e quando tu está fraco, aí é que tu está forte. Quando a gente acha que está fraco. Sabe por que, gente? Porque quando a gente percebe o quanto a gente é fraco e limitado, a gente se humilha mais aos pés da cruz. Sim ou não? Quando a gente acha que é bom, que é forte, que é poderoso, é perigoso. Mas quando a gente percebe que a gente não é, daí que a gente é. Entenderam? E Jesus está dizendo isso para eles: eu sei que vocês têm pouca força, mas que bom que eles pensavam isso. Que bom que eles sentiam isso. Porque é na fraqueza, é na dependência de Deus que nós nos tornamos pessoas mais fortes. Tem uma música, um cântico que eu gosto muito. A gente não canta aqui, ou não canta há muito tempo, mas que diz assim: está cansado? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa o que tu está vivendo, louve. Porque o nosso louvor invade os céus. O ditado popular diz que quem canta os males espanta, mas quem louva, quem adora a Deus nos tempos difíceis, escuta isso aqui. A Bíblia diz que enquanto nós o adoramos, Ele guerreia as nossas guerras. Quando a gente está fraco e coloca essa fraqueza diante de Deus, é ali que nós vamos estar mais fortes. O momento de maior grandeza cristã não é quando ele está lutando contra alguém, mas quando ele está de joelhos orando. Porque quando a gente se prostra, o Senhor se levanta em nosso favor. Amém? Talvez você precise se dobrar mais. Qual foi a última vez? Olha aqui para mim. Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e colocou a sua vida diante de Jesus? Qual foi a última vez? Essa igreja se achava fraca, mas na verdade ela era forte. Das 7 igrejas, uma não teve nenhum elogio e era a que se achava melhor, a de Laodiceia, que a gente já estudou. 4 tem elogios e críticas, e 2 só tem elogios. E essa é uma das 2. Só elogios. E uma das coisas que fez muita diferença, e eu penso que esse é o ponto principal dessa igreja, e o que Jesus quer nos ensinar, é que a igreja da Filadélfia,
ela era uma igreja fiel. Ela era uma igreja fiel. Tens pouca força, mas eles eram uma igreja fiel. Quando nós somos fiéis a Deus, olha a promessa. Quer ver? Coloca o 9, acho que é o 9, eu estou meio perdido já aqui. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga, tinha uns lá no meio lá, que estavam querendo ajudaizar a igreja, e nem eram judeus. Dizem que são judeus, mas não são, mentem. E aí Jesus disse: olha, eles ainda vão se prostrar diante de vocês, porque preste atenção, pela fidelidade deles, eles eram amados, e eles vão conhecer que eu te amei. Percebe que é para nós individual. Não diz aqui eu amei vocês, eu te amei, porque a igreja era individualmente falando. A igreja não é um lugar, a igreja são as pessoas, cada um de nós constitui a igreja. E coloca o 10, por favor. Preste atenção, a palavra, porque guardaste a palavra da minha perseverança. De novo ele vai falar da fidelidade. Porque vocês guardaram a palavra, eu também guardarei vocês na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então pela fidelidade deles, a promessa de que eles seriam guardados. Pela fidelidade deles, eles eram amados por Jesus. Pela fidelidade deles, os inimigos se prostrariam diante deles. Pela fidelidade deles, diante da fraqueza, eles seriam fortes. Tudo pela fidelidade deles. E o versículo 11: eu venho sem demora, conserva o que tens. Olha o conselho. O conselho da igreja de Sardes era: sejam vigilantes. O da igreja de Filadélfia é: comprem de mim ouro, o colírio e as vestes. E o conselho que ele dá para essa igreja é: conserva o que tens. O que eles tinham? Fidelidade. Eles eram fiéis. Eles eram fiéis. Pode ver que eles já tinham uma coroa. E o conselho de Jesus é: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tire essa coroa, essa dádiva que vocês têm. Conserva o que vocês têm. Um conselho para nós é: mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios, que a gente permaneça fiel a Jesus, fiel a Deus, para que ninguém roube, para que ninguém tome aquilo que Deus tem para nós. O grande conselho desse texto é que sejamos fiéis e possamos conservar essa fidelidade. E o 12: ao vencedor, aquele que permanecer fiel até o fim. Ao vencedor, falou-ei coluna no santuário do meu Deus. Sabe por quê? A cidade tanto de Sardes, deixa eu ver se é Sardes ou a Filadélfia. Não, é Filadélfia que foi, Laodiceia foi destruída por um terremoto. E essa cidade também foi afetada. Também foi boa parte dela destruída. Vocês vão entender por que aqui, por exemplo, vai dizer o novo nome, o meu novo nome. Porque quando ela foi destruída, o imperador, deixa eu ver se eu peguei o nome dele aqui. O imperador Tibério César, de Roma, foi quem reconstruiu. E aí ela recebeu um novo nome, essa cidade. Era uma nova cidade, chamada Neocesariana. Olha que interessante. Como ele reconstruiu ela, porque as colunas da cidade foram destruídas, abaladas por um grande terremoto, ele reconstrói a cidade
e a cidade ela é rebatizada, agora como Neo-Cesariana, porque Tibério César que foi quem reconstruiu ela. E aí agora Jesus está dizendo o seguinte: ao que permanecer fiel, ao vencedor, eu vou fazer coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais, o que, gente? Porque a cidade de Filadélfia já tinha ruído, já tinha caído. Vocês estão entendendo? Que para eles é muito fácil entender o que Jesus está falando. É tri quando a gente entende, né? Não, porque tu olha esse texto, pode ser qualquer coisa, mas quando tu olha e entende o que está acontecendo, eu vou fazer de vocês, aos fiéis, uma coluna, e vocês jamais vão sair, jamais vão cair. E eu gravarei, não o nome de César, mas eu gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu, porque o nome da cidade deles tinha mudado. Aí vai dizer, aí é a nova Cesareia, então vocês vão viver na nova Jerusalém. Vocês entendem que para eles isso é muito, se eles fossem gaúchos, eles diziam, que tri. Entende? Que legal. Essa nova Jerusalém vai descer do céu, vinda da parte do meu Deus, e também vai vir com o meu novo nome. O que esse texto, essa parte nos diz? Que aqueles que permanecem fiéis, eles serão guardados, protegidos, fortalecidos, e eles jamais serão abalados. Jamais serão abalados. E o 12? Já é o 12. E o 13. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A coluna, gente, fala da salvação. A porta aberta é a oportunidade de anunciar o Evangelho. Uma porta aberta é uma oportunidade de anunciar o Evangelho. Eu vejo que diante das adversidades que eles tinham como igreja de Jesus lá na cidade de Filadélfia, eles viam portas fechadas. Aquela igreja lá em Filadélfia via incapacidade. Aquela igreja em Filadélfia via portas fechadas. E Jesus está dizendo para eles: se vocês permanecerem fiéis, eu vou abrir portas para vocês que ninguém vai poder fechar. Amém?